Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Letícia e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês quais são os 5 livros que eu mais panfleto por aí. Quando eu falo panfleto, é os livros que eu mais indico para todo mundo. Mas antes do vídeo começar, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos e também, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like no vídeo. E se você tem interesse em adquirir qualquer um dos livros que eu vou citar aqui, eu vou deixar o meu link da Amazon na descrição. Comprando por ele, você me ajuda com uma pequena comissão e você não gasta mais nada por isso. Agora sim, vamos pro vídeo. Bom, não tem nenhuma ordem, mas eu vou começar com um livro favorito da vida, que é O Hobbit. Eu amo O Hobbit e O Senhor dos Anéis, então qualquer um dos dois eu indico de olhos fechados, mas eu vou indicar como se fosse um só porque fazem parte da mesma história. O Hobbit é uma fantasia simplesmente incrível que atravessa gerações e gerações e cada vez consegue encantar mais leitores. É simplesmente mágica a aventura dos hobbits, a aventura dos elfos e acompanhar toda a jornada do Anel. Não há nada que se compare como ler Tolkien, porque a escrita dele é simplesmente impecável e é descritiva, é um tanto prolixa, mas ao mesmo tempo tu se sente dentro, tu se sente imerso e assim, é recheado de lições pra vida. Ler Hobbit é uma leitura que eu quero refazer ao longo de muitos anos. Eu reli pela primeira vez mês passado e foi uma experiência simplesmente incrível, impecável, assim. Eu me apaixonei novamente pela história, eu sou apaixonada pelos filmes do Senhor dos Anéis, do Hobbit, eu acho tudo muito perfeito, por mais que tenha suas mudanças, principalmente no Hobbit a gente tem bastante mudanças em questão da cinegrafia, mas assim, é perfeito, gente. Eu amo demais, eu recomendo para todas as idades. O Hobbit é simplesmente uma grande aventura, uma grande viagem e que quando tu termina a leitura, tu sai outra pessoa. E mantendo o top 5 num nível top, tem Duna, do Frank Herbert. Eu li esse livro no final do ano passado e eu só pensava assim, por que eu não li antes? Por que eu demorei tanto pra conhecer Duna e pra conhecer a escrita do Frank? É uma viagem, é uma imersão na ficção científica, no mundo futurístico, que muitas coisas seriam bem prováveis e tem muita ecologia também. Então, assim, o pensamento do Frank Herbert na década de 60, ele atravessou gerações. É incrível, se vocês procurarem na internet algumas entrevistas que ele dá falando sobre a ecologia, falando sobre a água e como seria se a gente ficasse sem água, por exemplo, o cara tem uma visão, assim, ele tinha uma visão muito boa para imaginar futuros. Por isso que esse futuro bem distante aqui da nossa realidade, eu não vou lembrar há quantos mil anos isso aqui se passa da nossa realidade. Eu vou deixar a observação aqui embaixo para vocês. Mas assim, o Frank ele conseguiu criar uma obra que é totalmente atemporal e que tu fica imersa. Ele não tem uma leitura tão fácil no início, porque o Frank ele parece que ele te larga de paraquedas nos primeiros capítulos, nas primeiras partes do livro, e tu fica pensando assim, nossa, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, mas depois quando tu começa a compreender a grandeza da obra, é simplesmente impossível de largar. Eu devorei, o livro não é fino, o livro tem bastante apêndices que te ajuda na compreensão de termos criados pelo próprio Frank, então isso traz muita originalidade para a obra. E, gente, ler Duna tem uma trama política que é sensacional, tu fica de queixo caído de observar a mente que o cara tinha na década de 60, sabe? Isso é muito genial, assim. Ele tinha um pensamento muito pra frente, sabe, da época dele. E tudo que ele trouxe aqui em Duna é uma viagem, assim, não sei descrever. Duna é uma experiência incrível de leitura, de verdade. Eu já li o segundo também, que é muito bom, que é o Messias de Duna, e agora eu tô indo pro terceiro, que são Os Filhos de Duna. Tô só esperando aí uma promoção pra adquirir o terceiro. Mas assim, se você não quiser ler a sextologia, né, que são 6 livros ao total, você pode tranquilamente ler somente esse primeiro aqui, porque ele tem um final muito fechado, então você não vai ficar decepcionado com a questão de ter que ler os próximos livros. Mas dê uma chance pra Duna. Duna é simplesmente uma obra impecável e que surpreende demais pelo poder de reflexão que ela nos traz sobre a ecologia do sistema, sabe? A ecologia da Terra, como funciona a falta de água. Aqui a gente tem Duna, que é o Arrakis, que é o planeta onde eles vão morar. Não vou me aprofundar muito na história, mas vocês podem conferir a resenha completa lá no feed do Instagram, tem lá, com bastante detalhes. E ali tem uma escassez muito alta de água, né, a Duna, porque é um deserto. Então eles usam até trajes. Esses trajes, eles reaproveitam a água do próprio corpo, inclusive das fezes. Então assim, vocês imaginam o que o Herbert criou dentro do universo de Duna. É incrível, gente, simplesmente leiam. O terceiro livro é Matéria Escura, do Blake Crouch. Esse livro aqui ele é uma ficção científica super leve também, como o Duna, sem muitos termos técnicos, só que aqui é um pouco mais leve mesmo. Ele até mistura um thriller também devido aos acontecimentos
da narrativa. Esse livro ele traz uma reflexão muito forte para o ser humano e para tu entender se tu é feliz com a vida que tu tem, que é o questionamento mais forte, né? A todo momento a gente acaba se questionando se a gente tivesse tomado outro caminho, tivesse feito outra escolha, como seria a nossa vida. E aqui o protagonista ele consegue entrar em realidades paralelas e descobrir como seria a vida dele se ele tivesse tomado alguns rumos diferentes. Então isso traz um questionamento muito alto também pelo valor da família, né? O poder que a família tem no ser humano, o poder que ela desperta as nossas emoções, as nossas escolhas, os nossos sentimentos. Isso mexe muito com as nossas próximas escolhas, vamos dizer assim, né? Mexe muito com o nosso pensamento, com aquele comando do coração, e isso o protagonista ele consegue perceber nessas outras realidades paralelas o quanto a vida dele poderia ser diferente, mas aí ele fica se questionando todo momento. Nossa, era assim mesmo que tinha que ser? Eu estaria feliz nessa outra realidade paralela? Como seria a minha vida se isso não tivesse acontecido? Então é muito interessante acompanhar o personagem nessa narrativa mesmo de visitar essas outras realidades, e traz um questionamento importante, que é o principal ali, que é a importância da família, né? O que a família é pra gente? A família é a base de tudo, é a base do amor, né? E esse livro aqui, ele é impecável, gente. Ele tem uma narrativa muito fluida, muito frenética, acontece muita coisa que tu fica assim, preciso respirar. E o jeito que acaba, o Blake Crouch, ele explode a tua cabeça, porque o jeito que acaba não é nada do que tu imagina. É um final um tanto aberto, eu já vou avisar pra vocês, mas é um final muito compreensível com a trama toda. É simplesmente impossível tu ler Matéria Escura e tu não gostar, porque ele traz muitos questionamentos, como eu falei anteriormente, e é um livro favorito da vida, assim, um dia eu quero reler. Inclusive eu quero ler muito o Recursão, que é o outro livro do Blake Crouch, porque com certeza vai ser essa coisa de explodir a cabeça, cheio de questionamento, como ele fez aqui em Matéria Escura, então é mais do que indicado pra todo mundo. Próximo livro é Flores para Algernon, mais um de ficção científica. Estamos vendo aí que já temos 3 vezes ficção científica nesse vídeo, mas enfim, é porque os livros são realmente umas obras de arte impecáveis. Flores para Algernon não é nada mais do que um choque, um soco no estômago de como é a vida de uma pessoa que tem algum tipo de deficiência mental. O Algernon e o Charlie, eles são 2 personagens que te tocam profundamente, principalmente o Charlie, né, que é o protagonista aqui desse livro aqui. E é um livro, assim, que te traz muito sentimento de empatia, né, de tu se botar no lugar da pessoa, de tu se imaginar como seria se eu tivesse o que o Charlie tem, né, que ele tem um QI muito baixo, depois ele passa por uma cirurgia pra ficar inteligente, depois ele consegue adquirir essa inteligência, e tudo que ele quer é o amor das pessoas, né, ele quer ser normal como a irmã, como a mãe, enfim. E ele tem algumas decepções nesse meio do caminho. Eu não vou entrar em muitos detalhes também, porque tem resenha no feed do Instagram desse livro aqui também. E é muito questionativo, assim, a questão da inteligência relacionada ao amor com o Charlie, né? Porque ele pensa que quando ele ser inteligente, ele vai ser uma pessoa que vai ser amada por todos, vai ser aceito por todos. E não é bem assim, né? Não é bem assim que acontecem as coisas, nem na gente que tem uma saúde mental estável, vamos dizer assim, né? Que não tem a mesma coisa que o Charlie tem. Não é isso que acontece. Então esse livro ele traz muita empatia. Tu consegue ver, tu consegue sentir através das páginas, através da leitura, como é a vida do Charlie, como foi difícil a infância dele, com uma mãe um tanto abusiva, um tanto autoritária, e um pai que lutava pra fazer a mãe entender que ele não era um menino normal. Então é uma leitura que dói, que machuca, mas que traz muita empatia, sim, e que eu acho que deveria ser obrigatório nas escolas de todo mundo. Esse livro aqui, se eu não me engano, nos Estados Unidos ele é obrigatório na escola, e eu acho que isso faz muito bem, porque fala muito sobre bullying também, né? Como as pessoas praticam bullying com pessoas que têm algum tipo de deficiência. E tu lê as páginas de Flores para Algernon, é muito doloroso, porque isso acontece durante a narrativa, sabe? E o Charlie, ele pensa que são amigos que estão rindo com ele, quando na verdade as pessoas estão rindo dele. É uma leitura dolorosa, que machuca um pouco, e que te emociona, e que te faz refletir sobre atitudes e tuas próximas atitudes, se caso tu passar por uma situação parecida, ou se tu vê alguma pessoa praticando bullying com alguma pessoa que tem algum tipo de deficiência, seja qual for. E é um livro, assim, que tu te transforma, sabe? Tu sai outra pessoa depois da leitura. Eu acho um livro extremamente necessário, de verdade, porque todo o ensinamento que ele traz, todas as lições e as visões que ele traz,
o Daniel Keyes, ele fez assim de uma forma espetacular. É um livro que eu não tenho palavras para definir, porque perfeito, incrível, impecável não seria aos pés do que é Flores para Algernon. Então assim, leia. E pra fechar o top 5, a gente vai de It, a Coisa, que é categorizado como terror, mas o livro, ele na verdade é uma baita de uma mistura de vários gêneros. É drama, é terror, é thriller, enfim. It, a Coisa é um livro que é muito mais do que a visão de um palhaço, do que uma coisa que um palhaço aterroriza uma cidade e segura uns balão na mão. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas... como é que eu vou dizer assim, taxando esse livro como um livro de palhaço, porque a obra é muito mais que isso. Ela trata sobre amizade, sobre trauma, sobre bullying, sobre luto, sobre tu se encontrar, tu mesmo, ver quem tu é no mundo, tentar achar o teu lugar, construir uma família, sabe, não se viciar em nenhum tipo de droga ou álcool. Então é muito mais do que um livro de palhaço. É um livro que tem muitas coisas pesadas, tem muitas cenas pesadas de bullying, de racismo, né, de abusos, mas ao mesmo tempo ele não é só um terror, ele não é só um clube de otários, que nem tem as crianças que se denominam o clube dos otários, porque todos eles são crianças excluídas por algum motivo. Eu não vou entrar em detalhes para não dar spoilers, mas saibam disso. It, a Coisa é uma leitura totalmente imersiva, que a escrita do Stephen King, ela consegue te botar dentro de Derry, que é a cidadezinha que se passa aqui, It, a Coisa. E quando tu termina essa leitura, tu tem um sentimento muito triste no coração, porque tu se apega tanto aos personagens que eles parecem pessoas reais. Eu sempre digo isso, o Stephen King, ele tem um poder de criar personagens extremamente reais, com atitudes reais, com defeitos reais. Isso faz, quando tu lê um livro dele, tu se apegar demais. Eu não sei dizer para vocês certo como eu posso descrever esse livro. Esse livro é muito importante para mim, ele tem um marco muito grande na vida de leitora. Eu me apaixonei muito pela leitura quando eu li It, a Coisa. Eu reli também no ano passado e foi uma experiência incrível. Eu reli depois de 2 anos. Eu simplesmente não tenho palavras certas para dizer para vocês o que esse livro significa para mim, o que esse livro marcou, como esse livro marcou minha vida, mas ele é muito importante. E não pense que ele é só de terror e que é de palhaço, como eu disse antes. Ele tem muita coisa para ensinar, ele tem muita coisa para fazer tu se encantar com a leitura e com os personagens e com o enredo. Enfim, o Pennywise, que é o grande vilão aqui, né, que é o palhaço, ele é um personagem magnífico, gente. O Stephen King conseguiu criar um personagem icônico pro mundo aí. Enfim, todo mundo ama o Pennywise, inclusive eu amo o Pennywise mesmo ele sendo o vilão. Então vocês imaginem os mocinhos da história, o quanto eu tenho meu amor por eles. É incrível. Leia It, a Coisa e se apaixone por esse clube de otários. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários se vocês já leram ou têm vontade de ler alguns livros citados. Esses livros, gente, de verdade, eu indico de olhos fechados porque são obras de arte, sabe? São livros, assim, que me tocaram muito, que mudaram a minha vida de leitor, que deixaram uma marca muito grande, assim, no meu coração e que eu queria que todo mundo lesse e viesse conversar comigo depois sobre eles. Seria, assim, um grande prazer. Se você ler, pode me chamar lá no Insta ou comentar aqui embaixo nos comentários mesmo se você gostou, como é que foi a sua relação com o livro, que eu vou amar saber. E se você ficou curioso e quer comprar algum desses livros, eu vou deixar todos os links no box de descrição, aqui os links da Amazon. Comprando com esse link você me ajuda com uma pequena comissão, mas que já faz toda a diferença, que eu posso converter em equipamentos aqui para o canal. E, gente, se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos e os próximos conteúdos que estão para sair por aqui. Está tendo vídeo todo dia, então tem muito conteúdo novo saindo. E é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo.